neste momento, convidar a todos a estarem prestando culto ao único Deus, Supremo nosso, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos dar essa eterna salvação, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A Ele, somente a Ele, iremos prestar culto esta noite, para que o nome dele seja glorificado. Os amados irmãos que estão presentes aqui no templo, maravilhoso boa noite. Da mesma forma aos que nos assistem pelas redes sociais, sintam-se abraçados e confortados com a palavra que aqui serão proferidas esta noite, que possam atentar para o dia da salvação. Aqueles que não têm a Cristo como Salvador pessoal possam crer verdadeiramente que Cristo nos salvou, que assim possamos agradecer a Ele por esse dom gratuito que Ele nos deu. Amém, irmãos? Vamos inicialmente ficar de pé. Juntos louvarmos ao Santíssimo Deus com o hino 385 do cantor cristão, Louvor. Louvemos a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus e Pai, exaltado
cabeças, irmãos, e tenhamos um instante de oração. Para estar lá, eu convido o irmão José Bequembana a celebrar a Deus de oração. Senhor eterno Pai, primeiramente agradecemos mais um dia de misericórdia sobre cada um deles. Abençoe-nos durante a noite, que possamos ter o entendimento de ser da mensagem, bem como os amados irmãos que nós estamos aqui no tempo, e outras pessoas que estão assistindo nas redes sociais, que possam estar compreendendo o Evangelho. Nos abençoe durante a semana, nos conduz a estar trabalhando, exercitando na pregação do Evangelho. Assim, louvando o seu filho. Amém. Irmão, pode sentar. Convido a igreja e os que nos assistem a abrir no livro que Paulo escreve aos Romanos, do versículo 6 em diante, no capítulo 7. Leiamos. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não estás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miseráveis homem que eu sou, quem livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
Então, irmãos, gostaria de trazer esse texto à amada igreja e aos que nos assistem pelas redes sociais, de que realmente a lei foi posta para que aqueles que foram tirados do Egito, assim, pudessem testemunhar através da lei que eram o herdeiro do reino de Deus, e que era necessário as obras da lei para que fossem assim testemunho do que Moisés havia falado com Deus. Então Paulo, ele exerce que é conhecedor da lei, mas que a partir do momento que tenhamos a certeza de que Cristo morreu por nós, a lei é aniquilada pela graça de Deus. Então, que possamos ter, por essa maravilhosa presente de Deus, esse dom gratuito que Ele nos deu, termos a certeza de que é Cristo realmente que nos dá a salvação eterna em seu nome. Porque Paulo reafirma: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, a não ser Cristo Jesus, que nos dá essa eterna certeza de salvação pelo seu nome. Amém? Irmãos, abrindo com quadros especiais, gostaria de convidar o pequeno Leonel Messi, que estará trazendo breve leitura da Sagrada Escritura. Boa noite, irmãos. Estarei trazendo um texto que se encontra em João capítulo 17, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amém, mestre. Deus te abençoe você. Agora vamos convidar as crianças, lógico, uma a uma, e vão estar também louvando ao Senhor. Primeiro eu convido o João, Miguel. Chega, irmão, à frente. Boa noite, amados irmãos. Eu vou colocar o hino chamada Final. Quando Cristo sacramenta, quando Cristo sacramenta, lá no céu manda tocar. Quando o dia é meu glorioso, lá no pé, e os demídios essa terra feliz popular, dizer chamada da lei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, amém. Agora eu convido Laura, que estará louvando ao Senhor. A oração é falar com Deus, Ele quer ouvir a minha voz. Posso com Ele conversar, faço pedido e tudo com
Que Deus realmente possa estar abençoando o seu povo, né? As crianças, os jovens dessa igreja, estarem sempre oferecendo a Deus louvor. Amém? Amém. Louvarei a Deus, o hino 3 do cantor cristão. Louvor ao Senhor. Ó gratos ao Senhor, ao vosso reino vai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora para sempre sem fim. Amém. Amém. Vamos, irmãos, novamente tornar a ficar de pé. Gostaria de dar uma oportunidade aos amados irmãos dirigir ao ofertório. Dos que igreja do cristão, mais perto. Amém? Louvemos a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicai.
Irmão Hamilton Ricardo, por ter levado a Deus de oração. Senhor Deus, Pai, obrigado por cuidar da oportunidade de estar no seu lado, para aprender a tua palavra. Não possa fortalecer cada um de nós, a tua palavra e a tua evangelho, e que possamos estar na tua palavra, abençoa a semana de cada um de nós, abençoa todos aqueles que ainda não querem a tua palavra, nos capacite para falar de tua palavra, porque Deus tem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos ouvir mais outro hino de louvor a Deus, convidando a união feminina, que estará trazendo assim mais um canto espiritual. Ainda com um louvor oferecer a Deus, gostaria de chamar os filhos de Lidinho e Giovânia, José e Maria, também estará trazendo louvor a Deus. Se envergonhado, né? Mas graças a Deus. Pedimos oração, amada igreja, possamos estar orando sempre uns pelos outros, por cada pai de família, né? Possamos estar tendo sempre sustento espiritual para as nossas famílias. Amém? Amém. Convido o pregador da noite, pastor Anísio.
Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém? Eu quero, antes da mensagem, dar alguns rápidos avisos. Primeiro, falarmos do trabalho que foi feito ontem em Juazeirinho. Tivemos um excelente trabalho realizado ali ontem, com um expressivo número de visitantes, entre crianças e adultos. Nós tivemos aproximadamente 10 visitantes, certo? Então foi um trabalho muito bom, os irmãos estavam radiantes com a presença dos visitantes, e que Deus esteja abençoando aquela obra para a honra e glória de Deus. Amém? Fomos eu, Suzana e os meninos. Chegando lá, já havia visitantes no local, e nós fomos então atendendo ao chamado do irmão Marcos, buscar mais um grupo de pessoas, e foi um tempo muito agradável e de estudo da palavra de Deus e de boa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Anunciar a próxima rodada de pregadores, de professores e dirigentes da escola dominical. Nós vamos ter no próximo domingo Renan e Beck. No próximo domingo, de hoje a 8 dias, pela manhã, Renan e Beck. No domingo subsequente, Luan e Neto, certo? E no outro domingo, Daniel e William, ok? Bom, na sequência aí, dirigentes da escola dominical e professores. Eu peço aos irmãos que me cobrem uma orientação geral para padronizarmos a forma de direção de culto dos trabalhos da igreja, para que, digamos assim, todos sigam o mesmo padrão, o mesmo modelo, e assim a coisa fique bem objetiva e prática. Amém? Peço oração aos irmãos. Nós estamos nos preparando pela fé contra a esperança, né, para colocarmos as janelas na igreja, né? E graças a Deus, Deus já supriu uma janela, né? Nós já temos recursos para uma janela, faltam 4, não é? Então vamos orar a Deus para que nós possamos caminharmos nessa direção para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? E peço aos irmãos também que estejam orando pelo encontro das irmãs, que ocorrerá no primeiro sábado do próximo mês de dezembro. Que Deus esteja abençoando nessa direção. E nesse sentido, nós estamos orando para pintarmos pelo menos essa parede aqui de trás, e assim o ambiente fica mais aplausível para as amadas irmãs. Então peço oração nesse sentido. Amém? E também peço aos irmãos que estejam orando. Normalmente nós encerramos o ano no último domingo do ano com a atividade da igreja. Então peço aos irmãos que estejam orando. Nós temos uma ideia e eu vou estar observando a possibilidade de fazermos, e aí, se tudo caminhar nessa direção, já no próximo domingo eu combino com os irmãos como e o que iremos fazer. Amém? Feitas essas considerações iniciais, eu convido aos irmãos para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos estar estudando nos próximos domingos esta epístola de Paulo aos Filipenses. Estaremos fazendo esta exposição versículo a versículo. Hoje nós iremos, se o Senhor Deus assim nos permitir, no capítulo 1 até o versículo 12, até o versículo 11. Que Deus esteja nos ajudando nessa direção. Amém? Leamos então a palavra santa do nosso bom Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Amados irmãos, que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, mentes e vidas. Primeira coisa a ser destacada neste capítulo 1 são os dois versículos iniciais, o versículo 1 e o versículo 2, onde Paulo faz a apresentação de quem escreve a carta. Quem escreve esta carta é Paulo e Timóteo, dois homens dedicados à causa de Deus, dois missionários, dois homens que gastaram a sua vida na obra de Deus, dois homens que são modelos, referência para qualquer crente em Jesus Cristo em todas as épocas até ao dia de Cristo. Enquanto houver pregação do Evangelho, estes homens são um modelo para os fiéis, são boas referências, são bons exemplos, são modelos a serem seguidos. Então Paulo e Timóteo, eles é quem escrevem esta epístola. A quem eles escrevem? Eles escrevem a qualquer pessoa? Eles escrevem a cidade? Não, eles escrevem a um grupo de pessoas específicas que estão naquela cidade. Quem são essas pessoas? Os santos. Quem são essas pessoas? Os crentes em Jesus Cristo, por isso santificados. Aí ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós não temos aqui a palavra a igreja de Cristo que está em Filipos, mas nós temos nesse contexto do versículo 2 uma característica bem interessante de que ele está escrevendo à igreja que se reúne ali. Por quê? Porque ele menciona bispos e diáconos, ou seja, bispo é um título para o pastor ou para os pastores da igreja, certo? E diáconos são servos da igreja. Então, quando ele escreve aos santos que estão ali servindo, capitaneados por uma direção, e no transcurso da leitura nós vamos identificar quem era essa direção, quem era essa equipe a quem Paulo escreve com muita clareza. Então, ele não escreve uma carta. Às vezes as pessoas pensam que Paulo escreveu cartas às cidades. Não, Paulo escreveu cartas a pessoas específicas na cidade. Paulo escreve aos santos. Paulo escreve à igreja da cidade, a igreja de Cristo, a igreja bíblica, portanto, uma igreja de doutrina e função batista. Aí o que é que ele diz ainda no versículo 2? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nada tem a ver com essa gíria pós-pentecostal, né? A gíria
básica do pentecostal é a paz do Senhor. Você encontra até nos rincões metidos a batistas fundamentalistas uma gíria evangélica que é graça e paz. E aí essas pessoas eles dizem graça e paz como se Paulo tivesse esse costume ao falar nos serviços de adoração capitaneado por ele. Não, ele está dizendo graça a vós. Graça, ele está dizendo graça porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo, e essa escritura de Paulo nada tem a ver com gíria, com você apenas dizer graça e paz, ou a paz do Senhor. Não, nada absolutamente disso aparece aqui nesse contexto. Ele diz graça porque realmente ele não está falando por si, ele está sendo a mão do Espírito Santo para escrever, e é o Espírito Santo o autor, o meio pelo qual nós chegamos à graça de Jesus Cristo. É o Espírito Santo o meio pelo qual nós temos a paz com Cristo. É Ele quem faz o trabalho em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, para que possamos nos apropriar dessa graça e dessa paz de Deus e de Jesus Cristo. É o Espírito Santo aquele que leva você à graça, é o Espírito Santo aquele que leva você à paz, é o Espírito Santo que leva você a Cristo. Nós somos nascidos de novo por meio da palavra e por meio do Espírito. O Espírito Santo usa a palavra de Deus e faz essa regeneração. Por isso que nós temos graça e nós temos paz, e nós não podemos dar graça, nem nós podemos dar paz, porque quem dá graça e paz é Deus. A graça é de Deus, a graça não é sua, a graça não é da igreja, a graça não é minha, a graça é de Deus, e quem pode dar graça é Deus. Eu não posso dar paz, porque a paz ela é feita por Cristo. Com quem? Com Deus. Então Deus é Cristo a nossa paz. Feita essa apresentação, Paulo dá um motivo pelo qual ele lembra daqueles amados irmãos de forma a dar graças a Deus. E Paulo agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Meus amados irmãos, quando nós lembramos um dos outros, nós damos graças a Deus. Eu não estou falando de darmos graças de forma apenas verbial, mas sim, aquele irmão, Deus usou aquele irmão na minha vida de maneira que eu agradeço a Deus pela vida dele. Deus tem usado aquele irmão na obra do Evangelho que eu agradeço a Deus pela vida dele. Ou quando nós lembramos um dos outros, meu Deus do céu, em vez de agradecermos, nós ficamos sem razão alguma de agradecer a Deus. Ou seja, você pode ser uma bênção na minha vida, eu posso ser uma bênção na sua vida, mas pode ser o contrário também, ou não. Não tem crente que é casca de banana para outro crente? Não tem crente que faz o crente cair? Quarta-feira nós mostramos isso aqui, né? E hoje o irmão William tocou no mesmo ponto. A Marta era crente. E o que é que Marta queria fazer? Que Maria tropeçasse. Por exemplo, quando nós lemos a história bíblica de Marta e Maria, aquele relato que o Espírito Santo separa para nós podemos dizer: Deus, graças a Deus pela vida de Maria, mas não dá para dar graças a Deus pela vida de Marta, né? Marta estava querendo exortar ao próprio Cristo, e eu não posso dar graça para aquilo que está errado. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para que quando eu lembrar de vós e quando vós lembrarem de mim, que haja motivação sincera, dizer: Senhor, muito obrigado pela vida do irmão fulano, muito obrigado porque aquele irmão é útil para a obra de Deus.
que nós possamos sermos úteis a Deus, um na vida do outro, para que daqui a 50 anos, se ainda vivo formos, pudermos dizer: graças a Deus pela vida daquele irmão, aquele irmão me edificou, aquele irmão me ajudou. Eu não estou falando de ajuda secular, material, que também não é nenhum problema o fazermos quando temos a condição e o irmão está necessitado. Nós temos que fazer. Isso é uma obrigação que nos é imputada pela Escritura. Mas de forma doutrinária, de forma de crescimento espiritual, de trabalho na obra do Senhor, que é isso aqui que Paulo está lembrando todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo tinha alegria em orar por aqueles irmãos. Paulo se alegrava. Eu não sei como era a rotina de Paulo no que diz respeito à oração. Sei que a Bíblia diz que Paulo orava. Paulo diz que ora. Eu não sei como era a rotina, qual era a hora que ele orava, qual o momento do dia ou da noite ele separava para esse tempo de oração. Mas ele diz uma coisa interessante, que ele o fazia com alegria. Ele orava por aqueles irmãos com alegria. Não era uma oração por obrigação. Nenhum problema de você orar por obrigação, certo? Às vezes podemos estar numa situação de tanta dificuldade que é uma obrigação dos irmãos orar por nós. E aí nós oramos por A, oramos por B, porque estão em situações. E esse tipo de oração não é aquele tipo de oração de alegria, porque está vendo o crente abençoado, o crente edificado, o crente crescendo na palavra de Deus. É aquela oração: Senhor, tira fulano daquela situação. Mas o caso aqui era diferente. Paulo orava com alegria porque aqueles crentes estavam dando bom testemunho, porque aqueles crentes estavam colaborando com a obra de Deus, aqueles crentes estavam firmes. Então todas as vezes que Paulo orava, que Paulo suplicava, Paulo envolvia aquela igreja, aqueles amados irmãos, porque aqueles irmãos eram cooperadores na obra. Veja o versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqueles irmãos eram colaboradores. Aqueles irmãos, eles estavam prontos para colaborar com a obra de Deus. Nós estamos aptos a colaborar com a obra de Deus? Você pode contar comigo para fazer a obra de Deus? Eu posso contar com você? Se alguém liga para você e diz: olha, eu queria que você trouxesse o pastor aqui em casa para que ele pregasse a palavra de Deus, você pode dizer: vou confirmar com ele, mas pode ficar certo que vai. Eu estou pronto para fazer isso? Quando alguém diz: pastor, venha com alguém aqui fazer o trabalho do Senhor, eu posso contar com os irmãos? Nós podemos contar uns com os outros nessa importante tarefa de propagação do Evangelho? Ou nós temos algum cerimonial, algumas dificuldades? Nós temos algo que nos impede de nos disponibilizarmos para a obra de Deus? Será que tem alguma coisa mais relevante? Será que tem alguma coisa mais importante para mim ou para vocês que a obra de Deus? Eu não posso, eu tenho isso. Eu não posso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho um boi para olhar, eu tenho um carro para comprar, eu tenho um roçado para plantar. O camarada não tem nem terra, certo? Um camarada, eu visitei um sítio há uns dias atrás com o Walter, e o camarada mandou um recado para mim. Tem gostado muito de mim. Eu parecia um agricultor. Você é um agricultor nada, só não tem terra para plantar, né? Certo? Ou seja, eu que não tenho terra, eu vou me atrasar para fazer a obra de Deus porque eu estou cavando terra para plantar. Isso não existe. Nós não podemos colocar dificuldades, nós não podemos construir obstáculos
obstáculos. E às vezes nós construímos, não é? Às vezes nós construímos. Às vezes nós colocamos as coisas efêmeras e passageiras à frente das coisas de Deus. Às vezes acontece isso. Eita, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Irmãos, nós não podemos servir a Deus olhando para trás. Aqueles israelitas foram grandes incrédulos a estarem recebendo do céu o maná e estarem então desejando os raios do Egito. Nós não podemos fazer o mesmo. Nós devemos estar prontos para servir ao Senhor. A cooperação na obra de Deus, ela é de suma importância. Deus entregou a esta igreja a grande comissão de ir por todos os lugares do mundo, estabelecendo outras igrejas. E isso só é possível se houver cooperação. E nós somos os cooperadores. Nós devemos fazer o trabalho. Eu não vou fazer o trabalho de braços cruzados, não vou fazer o trabalho dormindo, não vou fazer o trabalho de forma preguiçosa. Eu preciso me dispor. E esses irmãos aqui, eles eram cooperadores. Onde Paulo ia, e nós vamos ver isso durante esse estudo, verso a verso nesta epístola, vocês vão ver que esta igreja tem uma forte presença na obra desenvolvida por Paulo. Às vezes as pessoas pensam que eu digo brincando, mas sempre temos dito que esta igreja aqui, ela é fruto do trabalho de Paulo, né? Vocês lembram que eu digo isso? Há muitas evidências históricas de que membros do corpo treinado por Paulo foram para Gales, e que de Gales essas igrejas foram para a América, e da América as igrejas chegaram no Brasil, e do Brasil chegaram à Soledade. Eu não quero hoje à noite fazer esse análise histórico, mas aquele trabalho desenvolvido por esta igreja em Filipos foi útil, foi usada por Deus para que a continuidade de igrejas fiéis chegassem até os dias de hoje. Então aquela igreja cooperou com Paulo desde o primeiro dia até a hora que ele estava escrevendo esta epístola. Aí no versículo 6, olha o que ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós somos crentes, nós somos salvos, e nós estamos em contínuo processo de desenvolvimento, de edificação, de crescimento. O próprio apóstolo Paulo fala-nos em Efésios que o querer de Deus é o aperfeiçoamento dos santos, e nós estamos em contínuo aperfeiçoamento. Nós devemos estar todo o tempo nos aperfeiçoando. O capítulo 4 de Efésios, o versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus quer que você seja aperfeiçoado, Deus quer que eu seja aperfeiçoado para usar no ministério, para usar na obra dele. Ele quer que eu cresça, ele quer que você cresça, ele quer que nós cresçamos para usar na obra dele. Essa é a vontade dele. A vontade dele é que nós estejamos nos equipando. Esse versículo 6 vai nessa mesma linha: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou a boa obra em você, e Deus vai lhe aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Deus começou a boa obra em mim, e Ele vai me aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. No versículo 7 nós temos: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração
pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo, irmãos, tinha um profundo afeto por aqueles irmãos, porque eles eram participantes, eles participavam ativamente do ministério de Paulo, eles não davam as costas ao trabalho missionário, eles não davam as costas àquele trabalho para o qual o Espírito Santo separou Paulo a fazer. Paulo alcança essa região com o Evangelho, estabelece essa igreja, e essa igreja passa então a participar ativamente da obra de Paulo. Era uma igreja missionária, era uma igreja envolvida no trabalho. E qual era o trabalho de Paulo? Pregar a graça de Deus. E Paulo sofreu prisões. Paulo sofreu prisões. E na hora das prisões, esta igreja estava acompanhando Paulo. Não deram as costas, estavam acompanhando, estavam participando. Paulo fez a obra da prisão. Pode ter certeza que Paulo preso era um pregador. Paulo preso era um evangelista. Paulo preso evangelizava mais do que eu, e talvez mais do que vocês, e talvez mais do que nós todos. Paulo era um trabalhador. Paulo não tinha mimimi, foi preso para pregar, foi solto, ia pregar, apanhou, terminava de apanhar, ia pregar. Se ia falar com os grandes, com os poderosos, ele pregava. Ele deu o testemunho dele perante todos aqueles que o perseguiram, todos aqueles que o prenderam. Todos eles ouviram do Evangelho da boca de Paulo. Paulo testemunhava, e essa igreja estava junto, certo? Seja onde Paulo estivesse, eles estavam juntos com Paulo. E Paulo também fazia duas coisas interessantes: defesa e confirmação do Evangelho. Defesa e confirmação. Paulo pregava o Evangelho, e Paulo confirmava aquele Evangelho pregado com a sã doutrina. Paulo simplesmente não pregava e largava. Paulo pregava, ganhava as pessoas para Cristo, ensinava as pessoas e as organizavam para servir a Deus. Aquelas pessoas que Paulo alcançou, elas eram batizadas pela igreja, e foram estabelecidas assim outras igrejas para a honra e glória de Deus. E Paulo treinava. Muito que temos no Novo Testamento é exatamente desse trabalho de doutrina, esse trabalho de defesa feito por Paulo, esse trabalho de confirmação. Paulo não era só ganhar a pessoa para Cristo, ele ensinava, ele instruía as pessoas para que elas pudessem serem frutíferas. Isso é muito relevante, vermos a participação desta igreja nesse trabalho missionário de Paulo. Versículo 8: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranháveis afeições de Jesus Cristo. Amados, aqui é um sentimento que Paulo tem por aqueles irmãos, por estar distante, por estar fazendo a obra missionária e por estar recebendo o apoio daqueles irmãos. E então ele tinha saudades. Nós, graças a Deus, não precisamos ter saudades uns dos outros, porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Isso é muito bom. O desejo de estar junto, o desejo de ter o tempo separado para servir a Deus, o tempo de comunhão. Agora, Paulo tinha saudade daqueles irmãos porque o tempo de Paulo com eles era um tempo de comunhão. Paulo não tinha um tempo de querela com aqueles irmãos, Paulo tinha um tempo de comunhão. Paulo tinha um tempo em que, quando estavam juntos, havia ali comunhão. E Paulo os amava profundamente em Cristo. E essa deve ser a relação dentre os membros da igreja de Cristo, um para com os outros. Entranháveis afeições de Jesus Cristo.
termos amor profundo, amor verdadeiro um para com o outro. A Igreja de Cristo não é um lugar de desamor. A Igreja de Cristo é um lugar de afeição, é um lugar de afeto, é um lugar de amor. Um irmão amando outro irmão. Isso deve estar claro nas nossas relações interpessoais, que entre os irmãos há verdadeiro amor. Bom, mas Paulo, ele era um mestre em edificação, ele era um mestre em crescimento, e aí no versículo 9, ele demonstra não estar contente ainda, e olha o que ele diz: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. Paulo queria que aqueles irmãos estivessem crescendo mais, que o amor daqueles irmãos estivesse crescendo mais. E lembra aí que nós não estamos falando de meros sentimentos, nós estamos falando de decisão. O amor lídimo verdadeiro é um amor decisivo. Você decide. Então deve ser uma decisão pessoal nossa nos amarmos mutuamente. É uma decisão. Isso não implica dizer que sejamos perfeitos, que não tenhamos defeito, mas implica dizer que, como Cristo nos amou, nós devemos amar também uns aos outros. E como foi que Cristo lhe amou? Primeiro, ele tirou todos os defeitos que você tinha e lhe amou, ou ele lhe amou como você verdadeiramente é, ou ele me amou como verdadeiramente eu sou. Ninguém melhor do que Deus para lhe conhecer, ninguém melhor do que Deus para me conhecer. E Ele sabe que miserável eu sou, miserável homem que sou. Foi isso que o irmão Neto leu no início. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma lei na minha carne que milita contra a lei de Deus. A lei do pecado e da morte está dentro de mim, está dentro de você. Mas mesmo sendo sabedor de que em mim não habita bem algum, mesmo sendo sabedor que em você não habita bem algum, que em nós não habita bem algum, nós devemos nos amarmos, amém? Devemos nos amarmos para sermos então úteis ao Senhor. E devemos estar crescendo em ciência e em conhecimento. É bom lembrar que isso não tem absolutamente nada a ver com a falsa ciência, com a que se chama ciência, mas não é nada. Mas ciência lídima é conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia diz, é conhecer verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, é conhecer os fatos como eles o são de fato, e não como as pessoas tentam maquiá-los, escondê-los. É entender o que a Bíblia diz como a Bíblia diz, é entender que Deus criou todas as coisas, é perceber claramente que as coisas criadas testificam de um Deus que o criou, é perceber que em toda a criação há traços deste Criador, que absolutamente em nenhum lugar do mundo existe a evidência de um Criador. Existe a evidência de que Deus criou. As coisas criadas, elas são essa própria evidência. Então nós devemos crescer nisso, crescer em conhecimento, conhecer, estudar para conhecer. Crente não é aquele tolo, crente não é aquela pessoa alienada, não. O crente é aquele que conhece. O crente deve saber, a Bíblia nos dá instrução, a Bíblia nos ensina todas as coisas que são úteis. Na Bíblia não tem nada inútil,
Então a Bíblia é o melhor livro para economia, a Bíblia é o melhor livro para saúde, a Bíblia é o melhor livro para governos, a Bíblia é o melhor livro de estratégias, a Bíblia é o melhor livro para toda e qualquer coisa. A Bíblia não se preocupa, por exemplo, em traçar, a ser um tratado de física quântica. A Bíblia não se prontifica a ser um tratado de matemática, mas tudo que a Bíblia fala, ela fala com exatidão e precisão. Isso é fato. Agora eu posso ficar sem profundidade, mas isso deve-se à minha preguiça de estudar. A Bíblia está aí, mergulha nela. A Bíblia diz, eu vou dar só um exemplo, e eu vou usar um ramo, a biologia. Cada espécie produza dentro da sua espécie. E você pode estudar todas as espécies do mundo. Você pode pesquisar que elas só se reproduzem dentro da sua espécie. Não é interessante? A Bíblia diz. Bom, eu não vou entrar. Eu ainda espero um dia fazer um estudo sobre o criacionismo bíblico, mas isso está mais para frente. Versículo 10: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Temos três coisas interessantes. Para que aproveis as coisas excelentes. Crente não é meia colher. Crente não é mediano. Crente não aprova coisas pequenas. Quando eu estou falando pequenas, é coisas que não tenha excelência. Deus quer que você aprove o que é excelente. Se tem uma coisa lá que não é boa, você não aprova. Você tem de aprovar as coisas que são excelentes. Para que sejais sinceros. Irmãos, temos de ser sinceros. Nós não podemos viver uma vida maquiada. Não podemos viver uma vida distorcida. Nós temos de viver uma vida como nós somos. Sinceridade é sempre bem-vinda. Sinceridade é algo necessário para vivermos bem em Cristo Jesus. E a terceira coisa que ele diz, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então a igreja de Cristo tem que ter essa preocupação de não dar escândalo, seja ele qual for. Temos que ter muito cuidado para não sermos razão de darmos escândalo, nem aos gentios, nem aos judeus, nem à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, nessa sequência que nós propomos para hoje, nós temos o versículo 11 que diz: cheios dos frutos da justiça, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus amados irmãos, os crentes precisam serem frutíferos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar, darmos frutos, sermos frutíferos. Não dá para sermos sem fruto. O Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida de maneira tal em que nós possamos produzir frutos. E não podemos cair na tolice de vivermos uma vida de tolo. Eu tenho lido nos últimos meses o livro de Provérbios. Estou até reprisando agora, nesses últimos dias, já tem vários publicações no Facebook, e aí eu tenho feito reprise. Tem lá um mecanismo que você fala, gera uma sala de vídeo, passa novamente e eu acompanho. Mas veja bem, o livro de Provérbios, ele trata a tolice, estultice, loucura,
com muita severidade, sempre mostrando que o tolo é diferente do sábio, que o astuto é diferente do sábio, enaltecendo a vida do sábio e abrindo para se perceber quão danoso é a vida de pessoas tolas. O tolo, ele é facilmente enganado, o tolo não segue um caminho reto, o tolo não anda na luz, o tolo, ele vive em embaraço. E nós precisamos ter cuidado na nossa vida para andarmos no fruto da justiça, porque a tolice é a contra-justiça. Para darmos frutos dignos do Evangelho de Jesus Cristo, para sermos cheios de frutos para a honra e glória de Deus. Os frutos da justiça, irmãos, eles não são operados de forma carnal, não são operados de forma animal, mas são operados pelo poder de Deus que habita em nós, são operados pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que é para a glória e louvor de Deus. Então, quando nós estamos cheios de frutos, nós estamos cumprindo com o propósito de Deus na nossa vida, que é glorificarmos a Jesus Cristo, é glorificarmos a Deus na pessoa de Cristo. As pessoas irão ver a diferença, as pessoas irão ver a distinção, e as pessoas dirão glória a Deus. Meus amados irmãos, que nós possamos ser motivo de glória a Deus, que nós possamos ser motivos de que pessoas que estão lá distante possam olhar para esta igreja, possam olhar para cada um de vocês e dizer graças a Deus, glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus porque Deus colocou essa pessoa em minha vida, glória a Deus porque Deus colocou essa igreja em minha vida. Que Deus nos abençoe e que sejamos frutíferos. Amém? Amém. E amém.